Oi, eu sou Michel e recentemente eu li a biografia de uma das arquitetas brasileiras mais importantes de todos os tempos e minha arquiteta favorita, Lina Bo-Bardi. Em 2021, duas biografias da Lina foram lançadas no Brasil. Uma delas é essa aqui, Lina Bo-Bardi, O que eu queria era ter história, que é fruto de uma pesquisa de 20 anos do autor Zé Euler Lima e lançada pela Companhia das Letras. E a outra foi lançada pela editora Todavia e escrita pelo arquiteto e pesquisador Francesco Boschi. E eu fiquei muito na dúvida por qual biografia começar, por essa aqui da Companhia das Letras ou pela da editora Todavia. Durante as minhas pesquisas eu encontrei uma única matéria que falava sobre a diferença entre as duas biografias. E na matéria da revista 451, a Bianca Tavolari, que foi quem escreveu a matéria, faz uma distinção entre as duas biografias. Nessa aqui, da Companhia das Letras, ela relata que o autor escolhe seguir de forma cronológica na história, na vida e na obra da Lina Bo-Bardi. Já na outra, da editora Todavia, o autor escolhe seguir de forma não linear. E na hora de decidir por qual começar, eu achei que fazia mais sentido e que eu conseguiria entender melhor os fatos se eu seguisse de forma cronológica. Então eu comecei por essa aqui, Lina Bo-Bardi, O que eu queria era ter história, da Companhia das Letras, do Zé Euler Lima. Eu ainda não li a outra biografia, mas eu tenho certeza que eu fiz uma ótima escolha em começar por essa aqui. Porque acompanhar os relatos sobre a vida e obra da Lina Bo-Bardi de forma cronológica, agora eu consigo entender como as coisas se sucederam. Então eu estou muito animado para ler a outra biografia e conseguir me aprofundar mais em determinados acontecimentos que me chamaram mais atenção. E pelo que parece, essa é a principal diferença entre as duas biografias. Então se você chegou a esse vídeo com essa intenção de entender a diferença entre as duas biografias, serviço prestado. Se você se interessa pela Lina Bo-Bardi, eu vou resumir um pouco aqui sobre a vida dela e sobre algumas informações que tem nesse livro aqui, que eu achei incrível e que eu amei ter descoberto. Essa biografia é sobre uma das arquitetas mais relevantes do século XX. Para quem não conhece, Lina Bo-Bardi nasceu em Roma em 1914, se formou em arquitetura na Universidade de Arquitetura e Urbanismo de Roma em 1939 e além de uma renomada arquiteta, Lina foi ilustradora, curadora, escritora, designer de mobiliário, designer de joias, inclusive teve suas joias roubadas e até hoje não foram encontradas. E claro, além de professora, Lina foi uma multiartista. Lina também foi casada com Pietro Maria Bardi, um famoso curador. Fazendo um brevíssimo resumo sobre o início da carreira de Lina Bo-Bardi, Lina chegou a ter o escritório bombardeado em 1943. Aos 31 anos, Lina Bo-Bardi veio ao Brasil com o então marido Pietro Maria Bardi, a convite do empresário Assis Chateaubriand, que era uma figura bastante polêmica e uma das mais poderosas daquele período. Lina e o marido vieram primeiro para o Rio de Janeiro, mas como tinham vindo a convite de Assis Chateaubriand, um grande magnata na cidade de São Paulo, fizeram residência então em São Paulo. E depois da chegada da Lina e dela ter ficado apaixonada pelo Brasil em 1941, 10 anos depois, em 1951, já apaixonada pelo Brasil, se naturaliza brasileira. É impossível falar de Lina Bo-Bardi sem falar de uma das suas principais obras, o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, que muita gente confunde com o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que mais pra frente eu conto um pouquinho. Lina, que foi a arquiteta responsável pelo principal museu do Brasil, que demorou mais de 10 anos para ficar pronto, tem alguns detalhes interessantes sobre a construção, sobre esse período de construção do Museu de Arte de São Paulo, aqui na biografia da Lina, que eu acho interessante e que pode te despertar a vontade de ler. Uma delas é que a Rainha Elizabeth, durante a sua única passagem pelo Brasil, aquela mesmo em que ela foi visitar o início das obras da Ponte Rio-Niterói, ela também aproveitou para dar um pulinho em São Paulo e visitar o MASP. Eu não sabia que a Betinha tinha visitado o Museu de Arte de São Paulo. E tem mais uma coisa super legal sobre a construção do MASP, que antes do MASP ser feito ali na Avenida Paulista, ele ocupava o Diário dos Associados, lá na Rua 7 de Abril. E outro fato interessante sobre o MASP é que a Lina também tinha sido convidada pelo prefeito de São Vicente, litoral de São Paulo, para fazer um museu no local. Chegou a desenhar o projeto, mas por questões técnicas o projeto nunca evoluiu. Não tem como falar de Lina sem falar também nos cavaletes do MASP.
que apesar de dividir muitas opiniões hoje em dia, foi um ato revolucionário. Lina tirou os quadros das paredes, colocou em cavaletes transparentes em que era possível que os visitantes observassem a parte de trás dos quadros. Além de tirar os quadros das paredes, e com isso, com esses cavaletes, a Lina também queria que os quadros parecessem flutuar na sala de exposições. Eu achei isso demais, né? Lina também projetou a cadeira MASP 7 para o pequeno auditório que ficava na sede lá do MASP da Rua 7 de Abril. E aqui na biografia tem outras informações valiosíssimas e bastante interessantes sobre a construção do MASP. Eu recomendo muito que vocês leiam. E sobre a casa de vidro do casal Bard, que não tem como não falar de Lina Bo-Bard sem falar nessa casa de vidro, que foi a primeira residência do bairro do Morumbi, que até então era coberto por mata. Essa casa mesmo, casa que a Dua Lipa visitou quando veio ao Brasil. E a casa de vidro é aberta hoje para visitação e visitação guiada, que eu recomendo muito. Eu já fiz e saí de lá encantado e ainda mais apaixonado pela visão que a Lina tinha e como a Lina era moderna, uma mulher à frente do seu tempo. E lá na casa de vidro a gente também consegue observar as mobílias que a Lina fez. É uma mais bonita que a outra. Com a casa de vidro e o MASP pronto, Lina Bo-Bard também foi responsável pelo projeto do Sesc Pompeia. Na minha opinião, o Sesc mais bonito que tem. Para quem não conhece muito da história do Sesc Pompeia, o Sesc Pompeia começou sendo uma fábrica de tambores e depois se transformou em uma fábrica de carcaça de geladeira, até ser abandonada. Lina foi responsável por tornar aquele lugar abandonado em um lugar habitável e para a população. E até esse momento, Lina não era reconhecida como uma grande arquiteta. O machismo da época invisibilizava todo o trabalho de Lina Bo-Bard. E vale destacar que nesse período de construção, inclusive do Sesc Pompeia, acontecia no Brasil o período do regime militar. E Lina chegou a ser perseguida e precisou se esconder para não ser presa. E essa é uma coisa que eu não sabia e que eu descobri aqui nessa biografia também. Já em 1986, um ano depois do fim do regime militar, o Sesc Pompeia finalmente é inaugurado e começa a ser chamado de a Cidadela da Lina. Lina tornou aqueles galpões abertos para o público, para visitação. Lina desenhou inclusive as placas de sinalização do Sesc Pompeia. Para quem já teve a chance de visitar o Sesc Pompeia, sabe que existem 2 prédios lá. E esses prédios são ligados por uma passarela, e um desses prédios tem formas irregulares nas janelas. Eu sou apaixonado, eu acho belíssimo isso que a Lina conseguiu fazer, essas formas irregulares, e o significado disso é ainda mais interessante. Tem um documentário sobre o Sesc Pompeia que eu vou deixar aqui na descrição. Naquele mesmo período, os projetos, quando eram aceitos pela prefeitura, eles tinham quase por obrigação terem espaços para estacionamento, mas Lina nunca foi a favor disso. Mas as autoridades acreditavam que as pessoas não visitariam um lugar se não tivessem onde estacionar os carros. Isso ficou só no desejo das autoridades, porque Lina não projetava para as pessoas visitarem de carro. Ela projetava para o povo, para que as pessoas circulassem, que as pessoas ocupassem aqueles espaços. Isso é muito interessante de observar, como pequenas atitudes também são atos políticos. Lembra que eu comentei que algumas pessoas confundem o Museu de Arte Moderna com o Museu de Arte de São Paulo? Então, o Museu de Arte Moderna, esse que fica lá no Ibirapuera, que não é o MASP, é o MAN, foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1954 e anos depois foi reformado pela Lina Bo-Bard. E uma coisa que eu descobri aqui na biografia é que a Lina e o Oscar não se gostavam muito. A primeira vez que o Oscar encontrou a Lina, ele chegou a dizer para ela que não gostava do trabalho dela e que os europeus faziam coisas complicadas demais. E mais uma curiosidade que eu achei super legal sobre o MAN é que, além de ter a mão de Oscar Niemeyer, Lina Bo-Bard, ele também tem um jardim projetado pelo arquiteto paisagista Roberto Buller Marx. E é incrível você poder visitar um projeto, uma obra que tem a assinatura dessas 3 figuras importantíssimas. Essas são só algumas das várias outras curiosidades que você pode encontrar aqui nessa biografia. Eu poderia ficar aqui por horas e horas falando sobre o trabalho da Lina, pelo qual eu sou apaixonado. E eu não queria deixar de falar nesse vídeo sobre algumas outras obras que você também vai encontrar mais informações aqui nessa biografia.
como a Igreja do Espírito Santo em Uberlândia, o Teatro Oficina em São Paulo. Também tem uma curiosidade legal: Lina Bobardi gostava do Silvio Santos, que pode-se dizer é praticamente o antagonista do Zé Celso, que é o fundador do Teatro Oficina. Durante boa parte da vida do Zé Celso, ele e Silvio Santos travaram uma briga pelo espaço do Teatro Oficina. É claro que, hoje em dia, olhando em retrospecto, é possível imaginar que Lina Bobardi não apoiaria o Silvio Santos. E o Teatro Oficina é incrível. A plateia fica de maneira vertical em um grande corredor. E não tem como também não citar muitas coisas que eu não sabia sobre a vida e obra de Lina, que é como a história de Lina Bobardi e a Bahia se cruzam. Lina tem alguns projetos em Salvador, uma casa chame-chame que infelizmente foi demolida, mas que era linda. E não tem como deixar de falar da reforma do Solar do Inhão, tida como uma das principais e mais importantes restaurações já feitas. O Museu de Arte Moderna da Bahia também é algo incrível que eu quero muito poder visitar em breve. E uma das principais coisas que eu destacaria nessa biografia aqui é sobre o processo de reconhecimento da Lina como uma das principais arquitetas brasileiras de todos os tempos. É triste e interessante ao mesmo tempo conseguir identificar que a Lina só teve o reconhecimento que merecia depois da construção do Sesc Pompeia, depois de já ter feito e projetado o MASP, a Casa de Vidro. E para fechar esse vídeo, o relato de que Lina foi convidada para ser professora na FAUSP, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mas na época ela não foi bem recebida, chegando a deixar o cargo. E anos depois, já no final da vida dela, já sendo reconhecida como uma arquiteta incrível, ela volta à Universidade de São Paulo e é aplaudida de pé. E isso é muito significativo e foda. E eu fico feliz dela ter sido reconhecida ainda em vida. Porque a gente sabe que acontece muito das pessoas só terem o devido reconhecimento depois que partem. Agora mesmo, a última coisa que eu vou falar sobre essa biografia, que eu consegui compreender mais sobre o pensamento da Lina, ela não queria ser vista como uma arquiteta que projeta para a elite, ela queria projetar para o povo. Ela tinha um projeto de Brasil, um projeto de país. Lina falece aos 77 anos, em 1992, em São Paulo. Se você assistiu até aqui, eu fico feliz, espero ter contribuído um pouquinho e que tenha te despertado interesse em ler essa biografia. E como vocês podem ver, não coube tudo aqui porque eu destaquei muita coisa e eu acho que vale demais a leitura. E eu estou muito animado para ler a autobiografia dela, porque eu quero saber mais sobre alguns acontecimentos da vida dela. Então é isso, espero que você tenha gostado, que você, assim como eu, entre para o clube dos apaixonados por essa arquiteta e que não deixe que o trabalho de Lina Bobardi de alguma maneira seja esquecido ou invisibilizado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário. Obrigado e até o próximo vídeo. Viva Lina Bobardi!